Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório de Enem. Hoje nós vamos falar de MMC e MDC, o mínimo ou menor múltiplo comum e o máximo ou maior divisor comum. Você lembra desse conteúdo? Olha, a última vez que geralmente se estuda isso é no 6º ano. Você lembra de como fazer? Se sim, você sabia que dá para calcular o MDC sem precisar fatorar os números? Pois é, você não sabe? Olha aí que a gente vai conseguir te ajudar. Vamos lá, gente. Olha só. Então, eu trouxe aqui inicialmente um exercíciozinho, tá? Para a gente trabalhar essa parte de MMC e MDC, para a gente entender o que está rolando aqui, né? Galera, o que é esse negócio de MMC, MDC? O mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum, é o menor, por isso mínimo, múltiplo, ou seja, que está na tabuada de dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Por quê? Porque o 6 é o menor múltiplo que está nas duas tabuadas ao mesmo tempo. Por isso que o mínimo múltiplo comum entre 10 e 15 é o 30, que é o primeiro número que está na tabuada do 10 e do 15 ao mesmo tempo, mas é o menor entre eles. Tá? Isso que é o mínimo múltiplo comum. Questões como essas que vocês estão vendo aqui na UEPB, né, da UEPB, são questões características de mínimo múltiplo comum. Tá? Posso dar dicas para vocês de como reconhecer uma questão de mínimo múltiplo comum. Uma questão que é de mínimo múltiplo comum, em geral, ela vai falar sobre coisas no futuro e envolver tempo. Coisas no futuro que vão acontecer ao mesmo tempo e aí, consequentemente, vai referenciar ao tempo. Olha essa questão, né? Com relação ao movimento dos cometas no universo, sabemos que muitos deles passam pelo planeta Terra em períodos de anos definidos. Os cometas A e B passam de 20 em 20 anos e de 30 em 35 anos, respectivamente. E suas últimas aparições na Terra ocorreram em 1930. A próxima passagem dos dois cometas pela Terra ocorrerá no ano D. Então, olha só, o que a gente consegue ver aqui, né? Um tem um determinado fluxo de tempo, o outro tem outro fluxo de tempo, e eu quero saber, no futuro, qual será a próxima vez que os dois vão passar ao mesmo tempo. Tá? Então percebam exatamente as características que eu mencionei para vocês anteriormente, né? Você vai ter duas numerações, cada um com seu fluxo, está no futuro, está mencionando o tempo, quando que vão acontecer juntas novamente. Cara, isso é clássico de mínimo múltiplo comum. Questões assim, ó, super tradicionais. Uma lâmpada pisca, né? Aproveitar aí o período natalino. Uma lâmpada pisca de tanto em tanto tempo, a outra pisca de tanto em tanto tempo. Se agora elas piscaram juntas, daqui a quanto tempo elas vão piscar juntas novamente? Temos dois ciclistas percorrendo uma determinada trajetória, cada um com a sua velocidade, cada um no seu tempo. Se eles partirem juntos, daqui a quantas voltas eles se encontram? Gente, nossa, eu posso citar aqui bilhões de exemplos tradicionais de questões que envolvem problemas de mínimo múltiplo comum, que exigem essa interpretação. No caso aqui, a gente tem o mínimo múltiplo comum que a gente vai fazer é entre o 20 e o 35. Como que a gente calcula o mínimo múltiplo comum? A gente tem duas técnicas ali que são muito semelhantes, tá? Técnica número 1, vamos lá, deixa eu trocar aqui a telinha, vamos lá. Técnica número 1. A técnica número 1 é a fatoração em conjunto, ou seja, você fatora o 20 e o 35 ao mesmo tempo. Fatoração sempre por números primos, tá? Então vamos lá, eu venho aqui e penso, algum dos dois dá por 2? Sim, então eu fatoro, vai dar por 2. 20 dividido por 2, né, fica 10. Ah, Vini, mas o 35 não dá. Então, ele é mantido. Ainda dá por 2, né? Porque o 10 é divisível por 2, então vai ficar um 5. E 35 por 2 ainda não. Tá vendo? A gente vai fazendo. Se der só por 1, não tem problema. A gente continua fazendo. Agora não dá por 2. Também não dá por 3, mas dá por 5. Ou seja, 5 dividido por 5, 1. E 35 dividido por 5 fica 7. Como 7 é primo, só vai dar por ele mesmo. E pronto. Quando chegar em 1 e 1, está feito o nosso mínimo múltiplo comum.
2, 2, 5 e 7, a gente vai multiplicar e vai chegar na resposta de 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 7, 140. Tá? Ou seja, se um cometa passa de 20 em 20 anos e o outro passa de 35 em 35 anos, a nossa resposta é que eles se encontrarão novamente depois de 140 anos. Se eles passaram aqui em 1930, a gente pode afirmar com tranquilidade que eles vão passar juntos novamente aqui pela Terra lá no ano de 2070, 140 anos após o 1930. Tá? Existe ainda, né, gente, a possibilidade também, um segundo método de cálculo aí do mínimo múltiplo comum, que é você fatorar cada um dos números separadamente. Né? Então, você pega o 20 e fatora. Dá por 2, fica 10. Dá por 2, fica 5. Dá por 5, fica 1. Quando chegar no 1 para, você tem o 2 ao quadrado vezes 5. Aí você fatora o 35. Fatorando o 35, a gente vai chegar na resposta de dar somente por 5 e depois por 7. Então, você tem 5 vezes o 7. Lembrando que aqui é 5 na 1, 5 na 1, 5 na 1. E aí a gente diz que o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 20 e 35, vai ser o quê? Vai ser o número formado por... E aí você coloca todos os fatores primos que apareceram nas duas fatorações, sempre com seus maiores expoentes. Então, por exemplo, apareceu o 2, você coloca o 2. Apareceu o 5, você coloca o 5. Apareceu o 7, você coloca o 7. E aí você coloca sempre eles com os seus maiores expoentes que apareceram. O 2 só apareceu aqui e o maior expoente dele logo é o 2. O 5 apareceu aqui e aqui. Nos dois, o expoente foi 1. Então, o maior expoente que apareceu dele foi 1. E o 7 só apareceu aqui, também com o expoente 1. Logo, o nosso mínimo múltiplo comum entre 20 e 35 é 2 ao quadrado, que é 4, vezes 5 na 1, que é 5, vezes 7 na 1, que é 7. Multiplicando isso, você também chega na resposta de 140. Particularmente, eu acho que fazer a fatoração em conjunto facilita muito a vida de vocês do que fazer a fatoração em separado. Mas aí vocês têm que decidir o que vocês têm mais facilidade em desenvolver, tá certo? Não é nada de muito mais. Gente, aí é importante a gente ainda dizer, né, porque existe essa possibilidade, questões como essa aqui você ainda pode fazê-las na mão. Vini, como que eu faria isso aqui na mão? Ué, você vem aqui, deixa eu apagar aqui o nosso quadrinho, e você pensa assim, ó, poxa, cometa A, ele passou em 1930, aí ele passa 20 anos depois, 1950, depois 1970, depois 1990, depois 2010, 2030, 2050, 2070. Opa, me embolei aqui na escrita. 2070. Tá? Depois, o cometa B, você vai pensar o quê? Ele vai de 35 em 35. Então, ele passou, né? A última vez que ele passou junto lá foi em 1930 também. Depois, ele vai passar em 1965. Depois, ele vai passar nos anos 2000. Depois, 2035 e depois 2070. Então, ó, você ainda chega na resposta sem precisar fazer um cálculo muito elaborado. Então, assim, existe essa possibilidade. Só que, assim, isso você só vai conseguir, né, ou só vai conseguir em tempo hábil se os valores forem bem razoáveis, tá, gente? Porque, por exemplo, eu posso perguntar para vocês, se fossem mais de um cometa, vamos supor 3 cometas, e aí um é de 22 e 22 anos, o outro é de 35 e 35, e o outro é a cada 20, pode ser, né? Eu só adicionei um de 22. Gente, isso já vai dar um mínimo múltiplo comum muito alto, que aí fazendo na mão, potencialmente você não vai conseguir resolver essa questão em tempo hábil, né? O tempo hábil que eu digo dentro daquele tempo razoável para uma questão optativa, 3, 4 minutos, né? Então, assim, não é muito legal, mas que funciona. Para o Enem, funciona. Vale lembrar
que o Enem ele gosta de fazer questões que tenham mais de uma maneira de ser resolvida, especialmente se for apelado para a lógica, como essa daqui pode ser feita. Então, é uma boa pedida também, não esquecer que é possível realizar a questão dessa maneira, tá? Agora, gente, vamos para uma questãozinha de MDC, essa do Enem 2015. Ela fala o seguinte: o gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Primeiro, cada escola deve receber ingressos para uma única sessão. Ou seja, se a escola recebe ingressos para o período matutino, ela não recebe para o vespertino. Se ela recebe para a sessão vespertina, ela não recebe para a matutina. Questão 2. Todas as escolas contempladas devem receber o mesmo número de ingressos, ou seja, não importa se você foi uma das escolas que escolheu o período vespertino ou se foi uma das escolas que escolheu o período matutino, né? As escolas vão ter que receber todas o mesmo número de ingressos e não pode ter sobra de ingressos, e aí tudo bem, essa questão, esse pensamento aqui dificilmente a gente teria, inclusive, né? Ele é só para deixar a questão redondinha. E aí fala, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, Vamos lá, gente, quando que eu consigo reconhecer uma questão de máximo divisor comum? Tá? Ela geralmente tem a ver com divisão, óbvio, né? Porque é o máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? Máximo divisor comum é o maior divisor que dois números têm em comum. O que é um divisor? É um número que divide um determinado outro número, deixando ele com o resto zero. Por exemplo, o 6 é divisor do 30. E é uma relação, tá? Que fique claro, é uma relação de ida e volta. Se o 6 é divisor do 30, o 30 é múltiplo do 6. Tá? Só para vocês terem uma noção. Então, a ideia de múltiplo é estar na tabuada D. Né? E a ideia de divisor é dividir e dar zero. Né? Ser possível divisão e ter resto zero. Tá bom? Então, o que acontece? Eu quero o máximo divisor, o maior divisor, que 2 ou 3 números vão ter em comum. Certo? Essa é a parte interessante aí. Questões que envolvem MDC, como eu estava falando, vão trazer, portanto, a ideia de divisão. Só que dificilmente ele vai falar sobre divisão. Muito potencialmente ele vai usar sinônimos. Então ele vai falar partilha, doação, distribuição, como é o que acontece aqui nessa questão. Se for uma questão sobre tecidos, ele vai falar que vai cortar em retalhos, ou seja, vai dividir. Se for uma questão, por exemplo, de construção, pode ser uma questão que está falando sobre madeira e está serrando troncos e fala, ele vai serrar os troncos. É uma ideia de divisão, tá? Então, assim, fiquem com esses sinônimos na cabeça, tá bom? Aí vem uma parada, que ele fala o seguinte, aqui tem gente que aí vai começar a pensar que é um mínimo múltiplo comum, que ele fala, qual que é o número mínimo de escolas? Número mínimo. Gente, vamos pensar comigo, tá? Qual que é o rolê? Por que isso aqui é uma questão de MDC, máximo divisor comum, mesmo que ela esteja falando de mínimo? Pensem comigo, tem um total de ingressos. Esses ingressos vão ser distribuídos entre as escolas. Eu posso pensar que vai ser número de ingressos dividido pelas escolas, ou que vai dar um número de ingressos para cada escola, ou eu posso pensar que é o número total de ingressos dividido pelo número de ingressos que cada escola vai receber, que vai me dar o número de escolas, tá? É só trocar a lógica ali. O que a gente pode pensar então? Saca só, se ele quer o número mínimo de escolas, vocês conseguem perceber que ele quer que as escolas recebam o máximo de ingressos possível? Se ele quer, repito, se ele quer que tenha o menor número de escolas participando, eles querem que a escola tenha o maior número de ingressos possível. Logo, esse maior número de ingressos vai ser o meu máximo divisor comum. Entre quem? Entre o 400 e o 320. Tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz o máximo divisor comum? A gente tem 3 técnicas para fazer o máximo divisor comum. 2 envolvendo fatoração e uma que não envolve fatoração.
Tá? Vamos começar pelas que envolvem fatoração. Tá? Primeira possibilidade é a fatoração em conjunto. Então, eu vou lá, pego o 400, pego o 320 e eu fatoro os dois. Só que aqui, diferente do mínimo múltiplo comum, eu só vou realizar a fatoração aqui se de fato a gente tiver, se for possível, a divisão dos dois números. Então, por exemplo, os 2 dão por 2? Sim. Então, a gente coloca um 2. E aí vai ficar do 400 dividido por 2, 200. 320 dividido por 2, 160. De novo, os 2 dão por 2? Sim. Então, a gente coloca o 2 aqui, fica 100 e fica 80. Os 2 dão por 2? Sim, novamente. Então, fica 50 e 40. Os 2 ainda dão por 2? Sim. Então, eu coloco 2, fica 25 e aqui você vai ter 40 dividido por 2, que é 20. Os 2 dão por 2? Não. Então, eu não faço mais. Tá? Eu não faço mais pelo 2. Por 3, nenhum dos dois dá, mas os 2 dão por 5. Então, eu coloco 5 aqui. 25 por 5 fica 5. 20 dividido por 5 fica 4. E aí aqui não dá mais para fatorar, certo? Os dois não dão pelo mesmo número. A gente chega na nossa resposta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que é a mesma coisa aqui. 16 vezes 5, que é 80. Ou seja, esse vai ser o número de ingressos que cada uma das escolas vai receber. 80 ingressos. E aqui a gente vai ter a nossa resposta. 400 ingressos, sendo que cada escola vai receber 80 ingressos, vai te dar exatamente 5 escolas para o período vespertino, né? E aqui 300 ingressos, né? 320 ingressos divididos em blocos de 80 ingressos vão ser 4 escolas no período noturno, totalizando aí, né, a nossa alternativa C como a resposta de qual é o mínimo de escolas que vão ser contempladas, né, por esses ingressos. Então, gente, tá aqui. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é nós trabalharmos com a fatoração em separado. A fatoração em separado fala o seguinte: fatore os números separadamente. Então, eu vou lá, vou fatorar, por exemplo, o 400. Tá? O 400 fatorado ele é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Ok? Essa é a fatoração do 400. Já o 128 não, né? O 320 ele é equivalente a 2 elevado a 6 vezes 5. Essa é a fatoração do 320. E aí você vai ter o quê? O MDC, máximo divisor comum ou maior divisor comum entre o 400 e o 320, ele vai ser composto somente pelos fatores que aparecem nas duas fatorações, ou seja, o 2 aparece nas duas fatorações? Sim. O 5 aparece nas duas fatorações? Sim. E aí, o expoente que vai aparecer aqui é o menor expoente que aparecer dentre as fatorações que você fez. Por exemplo, teve um 2 elevado a 4 e teve um 2 elevado a 6. Vai vir aqui como 2 elevado a 4. E aqui você tem o 5 elevado a 2 e o 5 elevado a 1, quem vai aparecer o 5 elevado a 1. Então vai ser 2 elevado a 4 vezes 5, que novamente resulta em 80. Certo? Está aqui o nosso segundo método de cálculo de MDC. Agora, existe um cálculo de MDC onde não é necessário a fatoração. E aí eu vou fazer aqui agora para vocês. Esse método é muito bom para quando a gente tiver números muito grandes, tá, gente? Onde a fatoração seria ridiculamente gigante. Você pega os dois valores que estão envolvidos, 400 e o 320. Você vai lá, pega o 400 e divide por 320. Só que assim, ó, é aquela divisão bem ensino fundamental, tá? Sem número decimal, bem assim, ó, quinto ano, sexto ano, sem vírgula. Então, ó, vai dar por 1, você tira 320, sobra 80, não desce mais ninguém, acabou a divisão. Esse é o seu resto. Seu resto deu 0? Não. Então, agora você pega o 320 e divide pelo 80. 320 dividido por 80. Você vai dar, né? 320 dividido por 80 dá por 4, tira 320 e fica resto
0. Opa, ficou o resto 0? Então 80 é teu máximo divisor comum. Tá? Então isso aqui se chama a técnica das divisões sucessivas para você encontrar um máximo divisor comum. Tá? Então você pega os dois valores ali que estão envolvidos, ele só tem uma falha, né, que só funciona se for dois valores envolvidos. Você vai pegar os dois, vai dividir um pelo outro. Se o resto não for 0, aí você vai pegar o seu menor número ali que está envolvido no MDC e dividir pelo resto. Que foi o que a gente fez ali, né? A gente pegou o 320 e dividiu pelo resto, que é 80. Aí, se o resto não tivesse dado 0, a gente continuaria nesse fluxo. Você pegaria o 80, aqui no caso, e dividiria por esse resto, caso ele não fosse 0. E continuaria nesse passo até o resto dar 0. Quando o resto dá 0, aquele divisor que tiver envolvido naquela última divisão sucessiva é o teu máximo divisor comum. Então existe essa técnica. Repito, ela é muito boa para números que são grandes e ruins de serem fatorados. Tá bom? Era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Beijão e bons estudos!